Vamos para mais um vídeo da série Sua Dúvida. Quando você é quem envia o questionamento aqui para a gente tenta transformar essa sua dúvida em uma resposta um pouco mais detalhada em vídeo. Vamos dar uma conferida no questionamento desse vídeo e no final eu explico para você como é que você faz para mandar o seu questionamento aqui para a gente transformá-lo em vídeo também. Esse questionamento foi enviado pelo Everton e a pergunta aqui é a seguinte, ó: poderia falar sobre a penalidade de multa? Questão boa aí, né? Poderia falar sobre a penalidade de multa? Bom, em relação à multa, o que a gente precisa saber aqui? Olha, primeiro, ela é uma das penalidades, né? Tanto é que ela está no rol das penalidades lá do artigo 256 do CTB. Dentre as 6 penalidades existentes em vigor, nós temos a multa, que na prática é a principal delas, né? Inclusive, essa expressão, né, multa, ela é usada como sinônimo, por exemplo, do autuado, notificar e tal. Só que a multa nada mais é do que uma punição. É uma punição que é aplicada àquela pessoa que comete uma infração de trânsito. Como regra, vai ter como penalidade a multa. Existe a possibilidade de, em alguns casos, ter multa e suspensão, mas enfim, a multa é a principal das penalidades existentes. No caso da multa, aqui, ó, o que ela consiste, não é? A multa nada mais é do que o registro de pontos no prontuário do infrator e um valor a ser cobrado no registro do veículo, né? Pontuação no prontuário do infrator, claro, se ele for habilitado. Existe a possibilidade da pessoa não ter habilitação, ainda se tratar de veículo de propriedade de pessoa jurídica. E tem também a questão do valor, né, que vai ser sempre cobrado no registro do veículo, né, ficando sob a responsabilidade do proprietário do veículo o pagamento daquela multa até para que o veículo possa ser licenciado. Um outro ponto importante é o seguinte, ó: não é o agente da autoridade de trânsito quem aplica a multa. Ah, o guarda me multou, é comum ouvir isso, né? Na realidade, o agente autua, né? Eventualmente ele vai notificar, quando nos casos em que tem abordagem, mas tem que ser o proprietário que está ali sendo abordado, ele tem que assinar o auto de infração, o auto de infração tem que ter informação sobre prazo para apresentar defesa e tal. Mas como regra, o agente da autoridade de trânsito autua, então vai ser feita uma notificação pelo órgão da entidade de trânsito responsável, instaurando um processo administrativo em que a pessoa tem direito à defesa, tem direito a recurso, tem direito a recurso de segunda instância. E aí, se a pessoa apresentar todos essa defesa e esses recursos e as decisões não forem favoráveis, ou ainda se a pessoa não fizer nada, ou ainda se a pessoa reconhecer o cometimento da infração para pagar com 40% de desconto, que é quando ocorre uma adesão prévia ao SNE, né, o Sistema de Notificação Eletrônica, para pagar a multa com desconto, então a pessoa vai lá pagar. Mas a multa ela só passa a ser devida no final do processo administrativo, salvo se você voluntariamente quiser pagar antes ou até reconhecer o cometimento da infração para poder pagar antes, mas a multa ela só vai ser paga obrigatoriamente no final do processo administrativo, sendo oportunizado ao infrator o direito de defesa e o direito de recurso. Então, vamos dar uma conferida aqui ainda em algumas informações importantes. Ó, a natureza da infração, ela importa e muito aqui para a gente saber quantos pontos vão ser registrados, né, no infrator e o valor da multa a ser paga, né? Então, a infração ela pode ser de natureza gravíssima, ela pode ser de natureza grave, ela pode ser de natureza média e ela pode ser de natureza leve, né? Então, a partir disso aí é que a autoridade de trânsito, como eu expliquei para vocês, ao término do processo administrativo, tendo sido oportunizado ao infrator o direito de se manifestar através da defesa dos recursos, isso inclusive é garantia constitucional, diga-se de passagem, né? E aí, se ao final do processo as decisões forem desfavoráveis, cabe à autoridade de trânsito aplicar a penalidade. A autoridade de trânsito é o dirigente máximo do órgão da entidade de trânsito responsável pela autuação. Então, ele é quem aplica a penalidade de multa, que, repito, nada mais é do que pontuação e valor. Essa questão aqui de pontuação também é um padrão, né? Você encontra isso lá no artigo 259 do CTB. Olha. Para uma infração gravíssima vão ser registrados 7 pontos no prontuário, 5 pontos numa infração grave, 4 pontos numa média e 3 pontos numa leve. Vale lembrar, é importante ter isso em mente, do seguinte, ó: não é o agente na hora que chega e diz, ah, eu não fui com a cara desse sujeito, eu vou dar-lhe aqui uma gravíssima para ele aprender. Não é assim que funciona. Na realidade, o agente da autoridade de trânsito ele autua, ele observa uma irregularidade que foi praticada e autua. E a própria lei é quem estabelece qual seria a punição a ser aplicada ali, que nesse caso vai ser a multa, né, nos meus exemplos aqui. Numa infração de natureza leve, por exemplo, o valor da multa ela custa R$ 88,38, né?
Um exemplo aqui seria buzinar demais, esquecer um documento de habilitação, documento de veículo em casa. Uma infração média, ela custa R$ 130,16. Exemplo, se ele estiver dirigindo sandália, braço do lado de fora. Infração grave, multa de R$ 195,23. Um exemplo aqui dessa infração, sem um cinto de segurança, pneu careca. Infração gravíssima, R$ 293,47. Exemplo, avanço sinal vermelho de semáforo, licenciamento em atraso, falta de capacete na moto, são todos exemplos de infração de natureza gravíssima. Que vale lembrar que essas infrações de natureza gravíssima elas ainda podem ser multiplicadas, ó, por 2, por 3, por 5, por 10, por 20 e até por 60 vezes. Para você ter ideia, é a questão aqui de multiplicação dessas infrações de natureza gravíssima. Quantos pontos nesse caso aí vão ser registrados? Ó, por ser infração gravíssima, nesses casos aqui continuam sendo registrados 7 pontos normalmente. A não ser que a infração preveja, além da multa, a suspensão do direito de dirigir. Porque se houver suspensão prevista também, então não tem registro de pontuação. Por quê? Porque ele já pode ter o direito de dirigir suspenso em razão do cometimento daquela infração. Então imagina, o condutor está sem capacete na moto, é uma infração gravíssima, mas não tem registro de pontuação. Por quê? Porque aquela infração já prevê suspensão, independentemente do acúmulo de pontos. Senão, o condutor estaria sendo punido 2 vezes em decorrência do mesmo fato. Ou seja, está sem capacete na moto, instaura o processo de suspensão por estar sem capacete. E ainda registra 7 pontos para somar a pontuação e quando alcançasse 20, 30 ou 40 pontos, conforme o caso, poderia ter o direito de suspenso por acúmulo de pontos. Ou seja, um único fato estaria trazendo uma dupla punição para aquele condutor. Isso aí não é possível no ordenamento jurídico brasileiro. Mas como regra, infração gravíssima 7 pontos, salvo se a infração trouxer como penalidade, além da multa, a suspensão do direito de dirigir. Então, ó, numa infração gravíssima vezes 2, de forma expressa, nós só temos um caso previsto no CTB, que é dirigível em categoria diferente, o valor da multa é de R$ 586,94, ou seja, o cara tem categoria B, só B estava na moto, só B estava num caminhão, no ônibus. Gravíssima vezes 3, ó, R$ 880,41 de multa, sem habilitação, transitar pelo passeio. Gravíssima vezes 5, R$ 1.467,35. Ultrapassar no local proibido, a multa do toxicológico também tem esse valor. Gravíssima vezes 10, R$ 2.934,70. Exemplo, alcoolemia, disputar racha. Gravíssima vezes 20, ó, R$ 5.869,40. Seria a infração do artigo 253A, por utilizar o veículo de maneira deliberada para perturbar, interromper ou restringir a livre circulação na via. Exemplo prático, pegar o veículo, bloquear a via para fazer protesto. Aí o valor da multa é esse aí. E o gravíssimo vezes 60 é uma multa que custa R$ 17.608,20, atacada aí. Que seria a mesma infração do 253A, só que a infração praticada pelo organizador do protesto. Aí esse cara comete essa infração que tem esse valor de multa. Então é isso aí, pessoal. A multa nada mais é do que pontuação no prontuário do infrator, né? Ocorre o cometimento de uma infração, a pessoa tem direito à defesa e recurso. Se não fizer, ou se fizer e perder, ou ainda se reconhecer o cometimento da infração, tem o registro de pontos no prontuário, tá certo? E tem aqui a questão do valor a ser cobrado no documento do veículo. Só não tem pontuação se a pessoa não tiver prontuário, claro, ou não for habilitado, né? For pessoa jurídica ou uma pessoa sem habilitação, ou ainda nos casos em que nós tivermos aqui a previsão de penalidade de suspensão do direito de dirigir junto à multa, ou ainda alguns casos muito específicos estabelecidos pelo próprio legislador lá no artigo 259, parágrafo 4º CTB. Depois você dá uma conferida lá a título de curiosidade, tá certo? E o valor da multa é sempre esse aí, fica vinculado ao veículo sob a responsabilidade do proprietário. Mas vale lembrar que ocorre o cometimento da infração, não é o agente que escolhe a multa, que já está previsto no texto da lei. E ainda tem a possibilidade de defesa e recurso, se assim você desejar, até que seja aplicada a punição. Essa é a penalidade de multa, gente. Espero ter ajudado aí na questão. E se você quiser mandar a sua dúvida, é fácil demais. Ó, salatrans.com/contato. Vai abrir um formulário para você e aí você manda a sua pergunta. Faz constar que gostaria de ver a sua dúvida respondida em vídeo, que a gente tenta produzir esse vídeo aqui para você. Ou ainda você pode deixar nos comentários desse vídeo aqui, que a gente tenta produzir a sua dúvida em vídeo numa questão um pouco mais detalhada, tá bom? Ficou com dúvida?
Concorda com algo, discorda de algo, fique à vontade. Deixa aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe, deixou sua dúvida, a gente vai tentar te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui. Um grande abraço, até a próxima.